Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Meu nome é Camila, eu moro nos Estados Unidos há 8 anos e eu compartilho aqui um pouquinho da minha experiência com vocês aqui, o meu dia a dia. E hoje eu vou contar um relato do meu parto aqui nos Estados Unidos. Olha a cara dele, de desconfiado. Que cara de desconfiado é esse, meu filho? Fala pra titia, deixa um like. Então, vou contar o meu relato de parto, vou contar quanto que eu paguei, porque isso é uma curiosidade que as pessoas têm, perguntam bastante quanto que é um parto nos Estados Unidos, né? Porque fala, nos Estados Unidos não tem SUS, nos Estados Unidos se você precisar de um médico você tem que pagar muito caro. E assim, é verdade ou não, mas eu já vou falar aqui já no início do vídeo que eu paguei nada, tá? Foi tudo pago pelo SUS dos Estados Unidos, pelo governo, e mais pra frente eu vou falar sobre isso. Começando por onde eu moro, né, e onde que foi que eu tive o meu bebê. O acompanhamento médico que eu fiz foi em Boston e o meu filho nasceu lá, no hospital lá, chamado Beth Israel. E assim, para quem também clicou nesse vídeo por curiosidade de saber do hospital, eu só tenho a dizer que o hospital é maravilhoso. Os médicos são os melhores que existe. São profissionais, assim, excelentes, excelentes. O hospital tem tudo. E eu sou uma pessoa que não confio muito fácil nem em médico, então eu tive uma excelente experiência lá. Fui tratada muito bem, então não tenho nada que falar do hospital. O hospital é maravilhoso. E como que aconteceu? Como foi a minha experiência? Eu fiz todo o meu pré-natal lá. Meu filho, no final, no terceiro trimestre, ele estava um bebê pélvico, né? Ele não virou. Então, com 37 semanas, a gente fez um procedimento de virar o bebê. Os médicos, né, fizeram isso, um procedimento de dar anestesia, tudo mais. Eu tenho um vídeo aqui no canal contando o meu relato. O bebê virou, foi uma maravilha, ele ficou na posição de nascimento e alguns médicos sugeriram eu já fazer uma indução, outros já deixaram eu à vontade para esperar o bebê nascer na hora que ele quisesse. E o que eu fiz? Decidi esperar o bebê nascer na hora que ele quisesse, que eu tinha esse idealização do parto na minha cabeça, eu não queria fazer indução, eu queria que acontecesse tudo assim o mais natural possível. E, enfim, e daí deu 40 semanas, nada desse bebê nascer. E daí já estávamos caminhando para 41 semanas e os médicos falaram que eles iriam marcar uma indução, né? Que não queriam que passasse de 41 semanas. E a verdade é que acabou passando, né? Eu cheguei no hospital para fazer a minha indução com 41 semanas e um dia. Então, já estava caminhando para 42 semanas. Eu tinha a indução marcada numa segunda-feira. E o que aconteceu? É engraçado, né? Porque tinha essa questão da troca de lua, né? Que as pessoas falam, não sei se é verdade ou se não é. Só sei que do domingo para segunda era uma troca de lua. E eu ouvi isso de troca de lua, bolsa estoura, blá blá blá. Pois então, era uma segunda-feira. Eu acordei, senti uma leve cólica assim no pé da barriga. Eu achei que era a pressão ali do bebê, né? Não necessariamente uma contração, e também era bem fraquinho. Eu lembro que eu senti essa dorzinha bem quando eu acordei, nem cheguei a falar pro meu marido nem nada. E naquele dia à noite eu tinha minha indução marcada, a indução do meu parto. E daí durante o dia eu percebi um líquido, assim um líquido estranho. Não era assim tipo um escorrimento, um discharge, era mais líquido mesmo. Mas ok, beleza. Eu acho que até comentei com meu marido. Falei assim, não sei se minha bolsa estourou, mas tipo assim, a gente imagina que a bolsa vai estourar, vai ser aquele aguaceiro caindo, né? E o dia continuou,
Aquele dia a gente ia pro hospital à noite para fazer a indução. Seguimos o dia normal. E daí, à noite, assim, no final do dia a gente foi para casa do meu sogra e do meu sogro, a gente jantou lá. E fomos pro hospital, acho que era 8 horas da noite que eles pediram pra gente estar no hospital. No caminho pro hospital, aquele líquidozinho que tava vazando bem pouquinho o dia todo, começou a vazar mais. E daí eu falei assim, nossa, ainda bem que eu tô no hospital. Porque naquele momento eu falei assim, não, agora tá estranho. A gente foi lá, chegamos no hospital, foi no caminho pro hospital. 8 horas da noite. Chegamos no hospital, tudo, fizemos check-in, fomos pro quarto. E daí, mas assim, até fazer todo o processo, já era quase umas 10 horas da noite. 9, 10 horas da noite. E daí foi quando as enfermeiras estavam lá, eu troquei de roupa, conversei com as enfermeiras, tudo mais. E daí eu falei para uma das enfermeiras, olha, não sei se minha bolsa estourou ou se eu tô com incontinência urinária muito grande. Porque eu tô sentindo um líquido, né, vazando. E daí ela fez um teste, né, com cotonete, ela fez um teste e falou assim, só a bolsa mesmo que estourou, é o líquido amniótico. E nisso já tava saindo bastante líquido, assim, né. E daí a gente começou, né, os médicos começaram a indução ali naquela noite. Então, a primeira coisa que a gente fez, né, no início da indução, como eles viram que a minha bolsa já tinha estourado, os médicos sugeriram começar com uma medicação para dilatar o colo do útero. Dilatar o colo do útero. E daí eu tomei essa medicação e era lá pelas 10 horas da noite quando eu tomei. E daí chegou o anestesista, veio conversar comigo também. Todos os médicos vêm, a enfermeira vem conversar, tudo certo. O anestesista trouxe os papéis para assinar, né, caso fosse tomar uma anestesia ou a epidural. E daí outra coisa também, eu tinha uma doula que me ajudou durante a minha gravidez, eu fiz reuniões com ela e eu falei com a minha doula, ela sabia que eu tinha indução naquele dia. E ela falou pra mim assim, ok, era uma segunda-feira à noite, ela falou assim, então vou terça lá, a não ser que as coisas evoluam muito rápido nessa noite de segunda pra terça, você manda mensagem e me avisa. E daí ela falou pra mim assim, olha, se você começar a sentir muita dor de madrugada, me manda mensagem que eu posso ir lá, ficar com você, tal, né? Embora o plano era ela vir só na terça-feira de manhã, porque geralmente as coisas não evoluem tão rápido, né? E daí, o que aconteceu? Comecei a sentir dores, tipo cólica, era tipo uma cólica menstrual. Yeah, try the other. E daí eu comecei a sentir cólicas, né? Na madrugada, meu marido dormindo no 50º sono. E eu lá com aquelas cólicas que vinham de 2 em 2 minutos. Eu tinha um aplicativo que eu ia marcando, né? Toda vez que eu sentia. E eu pensei assim, meu Deus, se agora no início tá assim, eu não conseguia descansar, não tinha tempo de descansar, porque as cólicas vinham de 2 em 2 minutos. E eu pensei, meu Deus, se agora tá assim, imagina, porque o trabalho de parto normal demora muito, são muitas horas, né, até evoluir, dilatar. E daí eu falei assim, meu Deus, se agora tá assim, imagine mais pra frente, e as dores só vão piorar. E embora eu tava sentindo aquela cólica que doía muito, eu pensava, na minha cabeça aquilo não era nada, tipo assim, eu não tinha nem começado a dilatar ainda. E aí eu pensei, e quando o anestesista veio, o anestesista falou pra mim não esperar muito pra pedir uma epidural se eu fosse tomar epidural, se eu quisesse tomar, porque na semana anterior, 2 semanas anteriores, eu tinha feito um procedimento eu tomei uma anestesia nas costas e eles demoraram bastante para conseguir aplicar anestesia em mim, tipo, demoraram mais de 7 minutos, que eu lembro assim, mais ou menos.
Então o médico falou assim, não demora, se você tá planejando tomar a epidural, eu sugiro você não demorar para pedir, porque entre as contrações é complicado ficar parado para aplicar, né, anestesia. Com isso na cabeça e aquela dor, e as enfermeiras, toda vez que as enfermeiras vinham, elas, olha, você pode tomar epidural na hora que você quiser, você pode tomar epidural na hora que você quiser. Aí eu falei assim, ai, dá logo essa epidural aí. E a enfermeira ia fazer um exame de toque em mim. E daí, quando ela ia começar a fazer o exame de toque, eu falei assim, ah, não, dá anestesia primeiro. Dá anestesia primeiro, eu estava cansada, sabe? Eu estava bem cansada já. E daí, tomei anestesia, tranquila, epidural, e daí acabou. A dor acabou. Ela fez o exame de toque em mim. Ai, gente, depois que toma anestesia é uma maravilha. Pode fazer exame de toque, pode fazer tudo. Ela fez o exame de toque em mim e eu já tava 4 centímetros dilatada. E, tipo assim, eu não esperava que eu já tava 4 centímetros dilatada. Se eu soubesse, eu acho que eu teria esperado mais, tentado, assim, aguentar um pouquinho mais, que o meu plano era esperar até eu estar 6 centímetros de dilatação. Mas, enfim. E daí, tomei a epidural, beleza, tudo maravilhoso, não me sentindo mais dor. E eu sentia minhas pernas, e eu movia minhas pernas. Eu tinha a sensação que eu poderia até andar se eu quisesse, mas logicamente eles não deixam a gente andar, porque, né, é perigoso. Porém, eles vinham de 4, depois que eu tomei anestesia, eles vinham de 4 em 4 horas com dreno para drenar o xixi, né, tirar o xixi ali. Mas também com anestesia a gente não sente nada, pode fazer o que quiser. É uma maravilha a anestesia. E daí de manhã a minha doula chegou, ela veio um pouco e até ela falou assim, ah, por que você não me mandou mensagem pra mim e tal, beleza, eu podia vir aqui e tal. Porque eu tava sentindo dor, né, e o meu plano era, era esperar para tomar anestesia quando eu tivesse um pouquinho mais dilatado, porque o trabalho, o processo, ele demora ainda mais depois que toma anestesia. E foi o que aconteceu. As horas ali, depois que eu tomei anestesia, até sei lá que horas, ali no período da manhã, foi praticamente sem evolução nenhuma. Depois que eu tomei anestesia, eles já me deram um remédio para eu sentir contração. Porém, eu não estava sentindo nada, né? Assim, era um remédio para eu ter contração, mas eu não estava sentindo nada porque eu estava ali com a anestesia, a epidural. E a epidural, eles deixam eles deixam o acesso na coluna, um acesso que tem a saída aqui, conectado no máquina com remédio. De 15 em 15 minutos a gente pode apertar ali para vir mais anestesia, conforme a gente acha necessário. Se você acha que você quer sentir um pouquinho ali de dor, ou se você não quer sentir nada, ou se as dores estão aumentando, ou se estão ok, se o remédio tá ok. Então, de 15 em 15 minutos, ou 20 em 20 minutos, você pode apertar e vem mais remédio. Maravilha, gente. É uma maravilha. E daí, o que aconteceu? Teve várias horas depois que eu tomei a anestesia que não teve evolução no meu parto. Por quê? Eles deram remédio para eu ter contração. Porém, o que aconteceu? 4h55 da madrugada, os batimentos cardíacos do bebê começaram a cair. E o que aconteceu? Veio assim, gente, tanta gente na sala, mas tanta gente na sala, que veio a médica, vinha tanta gente assim na sala, no quarto, né, no caso. E daí eu fiquei de 4 na cama, sabe? Eles fazem várias coisas para o batimento cardíaco do bebê voltar. E daí voltou. Mas eles pararam com a medicação de contração, né, para dar um intervalo ali para o bebê descansar. Aí deram de novo a medicação para contração, para eu ter mais contração. E daí o que aconteceu? Batimentos cardíacos do bebê caíram de novo. Do nada, todas aquelas pessoas entram na sala, é médico disso, é médico daquilo, é tanta gente. E de novo, vai eu lá ficar de 4, sabe? Então era 8h19, quando de novo os batimentos cardíacos do bebê caiu, e daí de novo eu fiquei de 4, todas aquelas pessoas entram lá na sala, então tem uma coisa aí que você fica de 4, que é os batimentos do bebê volta. Mas enfim, e daí de novo diminuir a medicação, porque para dar um descanso pro bebê.
E nesse momento a médica sugeriu, olha, se não der certo vai ter que fazer uma cirurgia, né, uma cesariana, porque se o bebê não estiver, né, aceitando, né, trabalho de parto, né, vai ter que fazer uma cesariana. Aí eu, ai meu Deus. Só que as 2 vezes que caiu, uma das vezes foi porque a minha pressão caiu bastante, acho que quando eles deram anestesia, minha pressão caiu bastante. Foi a primeira vez que os batimentos cardíacos do bebê caiu. A segunda vez foi uma contração que demorou muito. Aí de novo, né, tadinho, os batimentos cardíacos dele caiu. O remédio que eu tomei foi o Pitocin. Esses são os que eu vi. Eu tava, antes de gravar esse vídeo, eu entrei no histórico lá do hospital que eu tenho e eu vi tudinho, né? Por isso que eu tenho as horas também certinhas, eu tenho todas as anotações dos médicos, ficam lá. Então, esse é um dos remédios que eu vi lá que eu tomei, que é pra, né, pra ter contração. Aí, mas enfim, minha doula passou bastante horas lá comigo, conversando, depois que anestesia, que com anestesia você só fica deitada. Só fica lá deitada, esperando, olhando pra cima. Meu marido dormindo no 50º sono, ele não fala português, então tava eu e minha doula, que é brasileira, a gente tava lá falando português o tempo inteiro. E daí foi, eu tenho anotado aqui, 2h09 da tarde da terça-feira, eu tava 6 centímetros dilatada e o bebê tava na estação -1. Às 5h05 da tarde, eu tava 9 centímetros dilatada e o bebê tava na estação 0. E eu tava tão feliz nessa hora, gente. Eu tava tão feliz, tava chegando a hora. E daí foi 6h55 da tarde da terça-feira, eu comecei a puxar. Eu comecei a puxar o bebê. Push right into your bottom. Got it. Good job. As strong as you can. Hold it. 5, 4, 3, 2, 1. Take a breath. Good job. 3, 2, 1. Breathe. Good. One more time. Big deep breath. Right in that pressure. Where you feel her fingers push them out. 5, 4, 3, 2, 1. Aí tem uma outra anotação das 7h42. O bebê já estava na estação +2. +1, na verdade. E daí 8h47 da noite o bebê estava na estação +2. E daí foi 10h09 da noite. Foram 3 horas puxando. Foram 3 horas fazendo força pro bebê nascer. E o bebê, assim, não nascia, gente. Ele parou ali na estação +2 e não descia mais. Não descia. Eu fiz força de todas as formas possíveis, todas as posições, de lado, de outro lado, até de cócoras, assim, na cama. As médicas tentaram me ajudar de todas as formas. As médicas falaram assim, você tá fazendo a força certa, você tá puxando certinho. A médica até falou assim, a gente nem sabe o que falar pra você, porque tudo que poderia estar sendo feito, está sendo feito. Mas o bebê tinha 2 fatores, que combinado foi o que, assim, o bebê não nascia, que era muito grande, um bebê muito grande. E por isso, assim, eu até me arrependo de não ter induzido antes. E o bebê tava com a cabecinha de lado, o rostinho meio de lado. Então, tipo assim, porque o bebê tem um jeito certinho de nascer pra encaixar certinho e nascer, né? O meu tava com o rostinho de lado, a cabecinha de lado. E ele não virava. Não virava. E, inclusive, as médicas, só pelo toque, os médicos falavam assim que já percebia que a cabeça dele já tava em formato de cone, né? Pra, tipo assim, diminuir e nascer, mas não nascia. 3 horas puxando, os médicos falaram, a médica falou assim, olha, a gente sugere uma anestesia, uma cesárea. Nananã. E depois de 3 horas puxando, e assim, eu não sentia dor, gente. Foi assim, se meu filho tivesse nascido normal, teria sido assim um parto maravilhoso, porque assim, olha, seria o meu sonho se ele tivesse nascido normal, porque foi assim, eu não sentia dor, eles me falavam a hora de puxar, eu fazia bastante força,
assim, eu sentia, assim, eu não tava totalmente, assim, como que fala, não tava totalmente, assim, sem sentir nada. Eu sentia, eu conseguia mexer minhas pernas, tudo. Mas nada, e aquelas 3 horas, nem parece que foram 3 horas, sabe? Eu acho que eu tava tão feliz, sabe, que meu filho ia nascer, eu tava tão feliz que eu ia estar fazendo parto, que eu tinha idealizado o parto, sabe? Na minha cabeça eu queria tanto, eu tinha visionado, sabe, aquele momento. E daí, quando ela veio falando, não tem muito o que fazer, tem que ser uma cesárea, eu falei assim, tá bom, né, fazer o quê? E daí eles tiraram já o remédio que fazia eu ter contração. E foi bem ruim, porque eu sentia um pouquinho da contração, eu tava sentindo, e é muito ruim você sentir contração, poder fazer força, sabe? Foi muito ruim. Porque da hora que que a gente decidiu que eu ia fazer cesárea, foi 10 da noite. Mas a cesárea, eu entrei na sala da cesárea 10h30. Então foi 1h30 depois, porque daí é tanta coisa que tem que arrumar, sabe? Aí tira as coisas de um quarto, meu marido e minha doula levaram as coisas pro outro quarto. Tanta coisa que acontece assim que tem que organizar, né? E daí eu fui pra sala de cesárea, me deram aí anestesia, que a gente fica totalmente imóvel, né? Da barriga para baixo, não sente nada e fica imóvel, não consegue mexer a perna nem nada. Me deram essa anestesia. Aí depois meu marido e minha doula entraram na sala. E a cirurgia começou às 10h42 da noite. E o bebê nasceu 11h05 da noite. Então foi ali 15, 20 minutos depois que começou a cesárea. Meu filho nasceu, meu bebê nasceu. Meu marido estava do meu lado, a minha doula também estava lá. E quando meu filho nasceu, os médicos, nasceu. Só que ele não chorou, não chorou. E eu acho assim que foi Deus que me deu calma naquela hora, que eu fiquei tão calma e tranquila. Que eu acho que foi Deus que me deu essa calma e tranquilidade. Ele demorou um pouquinho para chorar. Os médicos até tiveram que limpar, eles falaram que tinha muita água na boca e no nariz dele, tiveram que limpar. E inclusive até os médicos da UTI neonatal vieram para ver se estava tudo bem, estava tudo bem. Mas ele chorou, viu o cheirinho dele. E a cirurgia durou até 00h18, foi quando terminou a cirurgia. E daí eu passei bastante mal assim na cirurgia, porque eu já estava mais de 24 horas ali com muito remédio, com muita droga no corpo, né? Muita coisa acontecendo. Antes da cirurgia, eu liguei para minha mãe de vídeo quando, tipo assim, vamos fazer a cirurgia. Eu liguei para minha mãe de vídeo, eu chorei bastante. Então tinha muita coisa acontecendo e eu não estava muito bem. E quando o bebê nasceu, meu marido foi ver o neném, mas eu não estava bem, sabe, para ver o bebê. Mas quando a cirurgia acabou, que eles iam levar a gente para outro quarto, eu vi o bebê lá no bercinho dele. E daí a gente foi para a sala de recuperação primeiro. Aí foi quando eu segurei o bebê, meu filho primeiro, dei de mamar um pouquinho para ele. E depois a gente foi pro quarto, ele já tomou algumas vacinas lá, já nas primeiras horas de vida. E engraçado que daí os médicos foram embora e ficou eu e meu marido. Acho que era já 1, 2 horas da manhã, só nós dois lá. E a gente não conseguia dormir, embora eu tava exausta. Eu tava exausta. Só que eu não queria deixar de segurar, eu queria ficar segurando ele. E eu tava assim, eu não conseguia parar, eu não conseguia assim ficar em pé. Porque já era mais de 24 horas que eu tava acordada. E sem contar as 3 horas de força que eu fiquei fazendo pro bebê nascer, né? Enfim, e daí... E aí foi engraçado que era assim umas 3, 4 horas da manhã, quando a gente realmente estava no quarto, que todo mundo foi embora. E eu e meu marido, a gente não conseguiu deitar e dormir, sabe? Porque embora o bebê estivesse dormindo, a gente tem que ficar olhando pra ele. A gente tem que ficar olhando pra ele. Pra ver se ele vai acordar, pra ver se ele precisa de alguma coisa. Mas essa foi minha experiência, esse foi meu relato de parto. O meu pós-cesárea foi péssimo, foi péssimo.
o motivo que eu não queria ter cesárea também foi esse. Ai, foi péssimo, assim, eu senti muita dor. Ai, horrível. Eu tive 2 cirurgias na minha vida antes da cesárea e eu vou te falar, nenhuma se compara com a cesárea. A cesárea é muito, muito ruim. E eu fiquei lá no hospital até domingo de manhã, porque foram 6 noites, porque o bebê nasceu praticamente meia-noite. Então a gente ficou, em vez de 5 noites, que é o que geralmente fica, a gente ficou 6. O hospital foi muito bom, o atendimento muito bom. Mas, enfim, no fim do dia o que interessa é que o bebê nasceu com saúde, eu fiquei bem também. E sobre o preço, que as pessoas perguntam muito, eu tenho o Mass Health aqui nos Estados Unidos e ele cobre tudo, é um plano de saúde do governo que eu não pago nada por esse plano de saúde. E ele cobra tudo, não tem copay, que é aquela taxinha que paga um pouquinho mais, né, geralmente quem tem plano de saúde, esse nem isso tem. Tipo assim, cobriu tudo o meu pré-natal. Na verdade, esses 8 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, eu nunca paguei nada por nada de saúde. E eu já fiz muita coisa aqui. E fiz meu pré-natal, meu parto nos melhores hospitais aqui do estado, né? Talvez até do país. Gente, esse é meu bebê. Olha na câmera, olha pra tia. Ai, gente, a cabecinha dele é tão cheirosinha. Esse bebezinho, gente, nasceu com 3,7 kg e 52 centímetros. Olha o tamanho desse bebê agora. Ele tá de quase 1 mês e meio. Esse é meu sonho, meu milagrezinho. Eu falo pra ele todo dia que ele é meu milagrezinho. Porque, gente, imaginar que uma coisinha dessa cresceu dentro da gente é um milagrezinho mesmo, né? Olha pra titia. Olha pra titia, meu amor. Mas esse foi o vídeo, gente. Obrigado por me acompanhar até aqui. E deixa um like, compartilha, por favor, que vai me ajudar bastante. Tchau, tchau.